Daremos início agora à oficina de Direito Eletrônico com o tema Redes Sociais, Denuncismo e Direitos Fundamentais. Nós temos aqui, para este momento de atividade da tarde, para esta oficina, o professor Rafael Sérgio Rios Chaia, mestre em desenvolvimento local, professor da Universidade Católica Dom Bosco e advogado. E ao meu lado está o doutor João Eduardo Davanço, delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul. Bem, na verdade, o objetivo do tema é a necessidade que nós temos hoje neste mundo tão cibernético, tão atual, tão mutante, de nós também, diante dos riscos, problemas, dificuldades, legalidade que nós encontramos, de nós conseguirmos sanar as dúvidas, encontrando aí neste meio que hoje é tão conhecido, que é o fantástico ou não tão fantástico mundo das redes sociais. Nós temos tido várias perguntas, inclusive durante os dias de hoje e ontem, né, com relação aos temas. Por quê? Porque a repercussão hoje se dá em face da modernidade e da atualidade. Agora mesmo, quando nós vimos a pergunta do professor Sabag, com relação ao segundo livro, de quem nascia naquela cidade, nós três aqui rapidamente falamos, só vai acertar quem acessar o Google. E nós perguntamos para esse aluno que aqui veio, você acessou? Ele falou, não deu tempo. Então, realmente, é um diferencial, porque hoje nada se faz sem que nós não demos uma consultadinha no Google. E assim também são com as redes sociais. Duvido que alguém que tenha Facebook consiga passar um dia sem vê-lo. Não digo postar nada, mas digo vê-lo, doutor João. Então, sem maiores delongas, para que a gente possa realmente ouvir o professor Rafael Chaia sobre o assunto, depois do doutor João Eduardo, eu passo a palavra e considero que realmente o professor seja aquilo que a gente já sabe, um ótimo momento nessa tarde para a gente poder selar esse compromisso de falar sobre a oficina de Direito Eletrônico. Com a palavra. Antes de mais nada, agradecer a presença da professora Elaine, que muito prontamente aceitou o nosso convite para compor e presidir essa mesa, cumprimentar o Dr. João Eduardo. Tenho certeza que ele também vai trazer alguns aspectos bem legais aí, práticos, com relação a essa nossa discussão. O objetivo da oficina, como o próprio nome diz, é trazer uma abordagem didática sobre o assunto. E a gente sabe que redes sociais hoje são algo que estão cada vez mais indissociáveis do dia a dia do brasileiro. Foram divulgados alguns dados do IBGE agora essa semana, eu estava assistindo na Globo News ontem à noite. Hoje são cerca de 74 milhões de brasileiros com acesso à internet, sendo que desses, cerca de 64% dos homens e 70% das mulheres já possuem telefone celular preparado para acessar a internet. Então, o que a gente nota é que o número de pessoas que acessam a internet aumentou muito, a oferta de acesso à internet cresceu bastante. Houve aquele fenômeno do rompimento da bolha em 2004, né? Quando a gente saiu daquela internet de escala, internet ADSL de alto custo e passou a ter conexões via cabo muito mais rápidas e muito mais baratas e acessíveis, as pessoas passaram a ficar conectadas mais tempo. E um segundo rompimento da bolha a partir de 2008, com a invasão do mercado de smartphones, ou seja, a gente parou de conseguir medir o tempo médio de conexão, a gente já não tem mais como medir quanto tempo as pessoas ficam em média conectadas, porque hoje as pessoas ficam 24 horas conectadas. Tem gente que acorda e a primeira providência que faz é pegar o celular do lado para ver se tem notificação do Facebook. Então tem gente hoje que não desgruda do telefone, não desgruda do tablet, realmente está acessando a internet todo dia. Mais pessoas acessando durante mais tempo, é normal que a primeira consequência jurídica sejam mais conflitos. A gente sabe que onde tem relações humanas, haverá conflito, e onde há conflito vai ter de haver intervenção do Estado. E isso acaba representando uma violação a muitos direitos e garantias fundamentais, pessoal. A gente pode destacar dois aqui que estão na linha de frente dessas violações. A gente nota a questão da liberdade de expressão, que a gente vai dar uma atenção especial daqui a pouquinho, porque ela também é utilizada como um dos principais argumentos para violações, mas principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana ele é uma evolução natural do direito à vida. A gente conhece o direito à vida digna e saudável, previsto na própria Constituição Federal. E a dignidade da pessoa humana ele abre um leque muito mais complexo, ao prever, por exemplo, garantias
invioláveis ao direito de imagem, ao direito à honra, ao direito à liberdade de pensamento e por aí vai. E essa dignidade da pessoa humana, muitas vezes, ela pode ser violada simplesmente com o uso indevido de imagem, uma citação não autorizada de um nome, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, uma denunciação caluniosa. E nesse ponto as redes sociais acabam sendo o principal canal de comunicação. Elas representam hoje um fenômeno que a gente chama de internet 3.0. A internet 1.0, a internet tradicional, é aquela que a gente já conhece, né? Começou lá em 94, 95, aquela internet de consumo de conteúdo, a www. Você ia lá, entrava na página que você queria, via o que você queria e pronto, acabou. Você não interagia muito com o conteúdo. A internet 2.0 foi quando surgiu o fenômeno dos blogs, fotologs. As pessoas passaram não só a consumir conteúdo, mas a produzir conteúdo. Alguns problemas já começaram a surgir aí, porque a partir do momento que você permitiu que as pessoas pudessem postar o que quisessem na internet, sem qualquer controle prévio, era óbvio que algumas mensagens danosas, algumas mensagens de ódio, racistas, iriam aparecer. A internet 3.0 é um pouquinho mais complicada, porque ela deu um passo adiante, é a internet social. Você não consome e posta mais conteúdo, você consome, posta, compartilha, curte. A velocidade da informação para se disseminar é muito mais rápida. Aqui a gente não está falando de uma disseminação em escala aritmética, mas em escala geométrica. Uma mensagem postada por uma pessoa pode ser compartilhada por 2, 4, 8, 16, 32. Em poucas horas, pessoal, você tem milhares de pessoas tendo acesso àquela mensagem. Um exemplo que a gente teve aí na imprensa foi um pouco engraçado, mas foi um troço sério, né? Perfil oficial do Twitter do Ministério da Defesa. Um belo dia o pessoal amanheceu, né? Foi pegar a notícia no Twitter, tinha lá uma postagem do Ministério da Defesa. Meu recorde no jogo Banana Kong é tantos 1000 metros. Baixe o jogo e teste você também. O sujeito responsável pelo perfil oficial do Ministério da Defesa, com certeza usava o próprio telefone para poder fazer as atualizações do perfil, foi jogar um jogo no celular. Na hora de compartilhar o resultado, compartilhou no perfil oficial do Ministério da Defesa. Até aí tudo bem, ele identificou a falha, 2 minutos depois ele deletou a mensagem. 2 minutos depois ele apagou a mensagem. Ótimo, sem problema. Em 2 minutos, pessoal, mais ou menos 1000 pessoas já tinham compartilhado, já tinham retweetado a mensagem. Em pouco mais de meia hora, 200.000 já tinham repassado a mensagem. E não adianta você deletar a original, as repassadas continuam. E aí você vê, poxa, que situação constrangedora, né? Beleza, degolar o estagiário. Maravilha, não tem problema. Agora, e se a mensagem for mais séria? A gente teve um caso famoso que foi julgado há pouco tempo. Caso Maiara Petruso. Segundo turno das eleições presidenciais, ela usou uma rede social, um microblog Twitter, para postar mensagens de ódio contra nordestinos. Ela fez uma campanha, paulistas afoguem o nordestino. Porque ela não queria que a Dilma fosse eleita lá no segundo turno. Tudo bem. Pessoal, as mensagens foram repassadas por dezenas de milhares de pessoas, muitas delas, inclusive, para denunciar o feito à Polícia Federal. A sentença condenatória saiu ano passado, ela foi condenada a 19 meses de prisão. Pegou a pena alternativa com certeza, mas ainda assim, 19 meses, condenação, sujou o nome, ficha suja, acadêmica de direito, se queria fazer concurso, pode dar tchau, por uma postagem que fez no Twitter. Então, essa questão dos direitos humanos em redes sociais tem que ser observada com muito cuidado. Ah, professor, mas o senhor quer falar de denuncismo penal? Que diabo é denuncismo? O certo não é denúncia? Sim, o certo é denúncia. O denuncismo, porém, pessoal, é uma expressão que você utiliza para descrever o hábito de se fazer denúncias de forma sem fundamento, sem provas. É denunciar por denunciar, é denunciar sem qualquer fundamento, para polemizar, tá? É aquela denúncia que tem apenas como vistas a polêmica. E tem gente que adora fazer isso em rede social e nem imagina o tamanho da responsabilidade que pode estar puxando para si. Todo mundo aqui que tem Facebook ou Twitter já deve ter visto em algum momento da vida de vocês, né? A foto de uma pessoa, esse monstro sem coração bateu no cachorrinho. Compartilhem até chegar nas autoridades. Como assim compartilhe até chegar nas autoridades, meu amigo? Pega a foto e manda para a polícia logo.
vai ficar repassando. Teve um caso que eu estava acompanhando, esse eu até falei em sala de aula, foi uma coisa que você olha e você fala, fim do mundo. Pegaram a foto de uma saveira, na parte de trás da saveira, no guincho, tinha amarrado, parece uma novilha. O cara estava arrastando a saveira no meio da rua. E aí pegaram essa foto, pegaram a placa do carro, puxaram pelo sistema do Detran o nome do cara, o CPF do cara, o endereço do cara, e soltaram no Facebook. Compartilhem até chegar nas autoridades. E aí você vai ler os comentários da foto, começa um show de horrores. Você chega lá, você vê algumas pessoas falando, gente, encaminhem suas autoridades, denunciem, há meios de denúncia, tem que ser feita uma apuração jurídica, né? Aí você olha umas pérolas do tipo, que denunciar o quê? Tem que fazer justiça com as próprias mãos. Eu olhei e falei assim, nossa, que cara bravo, né? Vou entrar no perfil dele, vou ver quem que é o cara. Você olha a foto do sujeito, parece um egresso do Colégio Casulo, tinha uns 13 anos. Aí você fica pensando, o desgraçado vai fazer o quê? Vai jogar o Beyblade no cara, né? Só se for. Não tem outra opção. Não tem outra opção, vai fazer o quê? Tem que fazer justiça com as próprias mãos. Meu filho, você pega o teu Pokémon, joga no cara e pronto. Mas uai. O grande problema do denuncismo que a gente nota, pessoal, essa questão de você colocar foto desse jeito da pessoa, espalhar foto desse jeito, é que primeiro você viola uma garantia constitucional básica, que é o princípio da presunção de inocência. Você não sabe se aquela foto é uma montagem, você não sabe se aquele cara de repente já foi processado por aquilo, ou já respondeu por aquilo, ou já cumpriu pena por aquilo. Você não sabe dizer se aquilo ali de repente é verdadeiro ou não. Você não sabe me dizer se aquilo, sequer no Brasil, quando houve aquela tragédia da Boate Kiss, teve gente botando foto, né, no Facebook, a foto da tragédia, dos corpos carbonizados. Gente, aquilo era a foto de um acidente de uma boate na Tailândia, que ocorreu em 2011. E o pessoal ficou compartilhando no Facebook como se fosse o desastre da Boate Kiss. Aí você pensa, o que acontece? A pessoa vai lá e coloca a foto de uma pessoa, coloca nome, coloca endereço, coloca CPF. Daqui a pouco você está vendo gente apanhando na rua. Porque se cria uma cultura de tribunal de exceção. Se a justiça não faz nada nas redes sociais, nós vamos fazer. E isso pode virar um problema para você. Violação da privacidade, o uso indevido de imagem, a criação de um tribunal de exceção, porque o pessoal vai querer fazer justiça com as próprias mãos, com certeza. São situações que você tem que tomar muito cuidado. O Facebook é uma excelente ferramenta para auxiliar investigações. Isso eu vou deixar o Dr. João falar com mais propriedade daqui a pouco. Você pode obter informações, de repente, procurados pelo Facebook. Só que a questão não é o que você coloca, mas como você vai colocar. Você não pode colocar, ó, essa pessoa aqui cometeu um crime. Não, peraí. Essa pessoa está desaparecida e ele é suspeito de ter cometido um crime. Quem tiver informações, por favor, encaminhe para a polícia. Ponto. Simples assim. Você pode usar o Facebook como uma ferramenta, você pode usar o Twitter como uma ferramenta para fazer uma reclamação, para fazer uma denúncia, para buscar informações. Você pode fazer isso. Você pode buscar uma rede social para ser um instrumento de voz para a denúncia de um fato delituoso, de um abuso. Denúncia, não denuncismo. Porque o que o denuncismo quer, pessoal, tão somente é ibope. O que o cara quer realmente é causar polêmica. O que o cara quer realmente é chamar atenção com exageros. Como a gente vê, por exemplo, em debates como o da própria maioridade penal. O pessoal compartilha aquelas imagens de Facebook, né? Ah, a maioridade penal no Brasil é 18 anos e em vários outros países é 12, 14, 10. Não, gente, não é. Porque o pessoal confunde maioridade penal com responsabilidade penal. Maioridade penal em quase qualquer país é 18 anos. Se você for considerar responsabilidade penal, aí tudo bem. No Brasil mesmo é aos 12. A responsabilidade penal no Brasil é aos 12. Só que a gente nota que há um desvio nos discursos, há um desvio nas discussões, com o objetivo de se criar polêmicas que podem gerar danos personalíssimos e principalmente a direitos e garantias fundamentais de terceiros.
rede social seja um ambiente ruim, não que a rede social seja algo ruim, mal, que vai causar... Não é, pessoal. É um instrumento de comunicação como qualquer outro. É um instrumento de interação como qualquer outro. Mas precisa ser bem utilizado. As pessoas têm que pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de postar alguma coisa em rede social. Porque às vezes vai naquele impulso de querer fazer justiça, vai naquele impulso de achar que está fazendo o que é certo, e às vezes vai lá e pratica difamação, injúria, calúnia, dano moral, difamação. Ah, mas eu estou postando a verdade. Eu coloquei a foto da mulher que chutou o poodle. Tem vídeo que mostra ela chutando o poodle. Tudo bem, tem o vídeo dela chutando o poodle, dela fazendo o filho chutar o poodle, ela botando a avó para chutar o poodle. Tá todo mundo chutando o coitado do poodle no vídeo. Mas o que é a difamação, pessoal? A difamação não é qualquer ato atentatório à reputação da pessoa, ainda que esse ato seja verdadeiro. Tudo bem, tem o vídeo que mostra ela chutando o cachorro. Deixa que a polícia apure o fato, deixa que o Ministério Público ofereça a denúncia e deixa que o Judiciário tome as medidas. É diferente da imprensa que noticia o fato muitas vezes para trazer informação para a população. Uma coisa é você chegar na rede social e falar, olha aqui a notícia que saiu, que coisa revoltante, você promoveu um debate. Outra é você chegar, divulgar os dados da pessoa e vamos compartilhar para todo mundo saber quem é a pessoa. Vamos compartilhar para todo mundo ver a cara desse monstro. Pô, peraí. Menos, quer dizer, a gente está meio que institucionalizando no meio online uma coisa que a Constituição de 88 sempre vedou, que é exatamente o Tribunal de Exceção. Quer dizer, agora os usuários de rede social vão ser juízes, carrascos, algozes, tudo ao mesmo tempo. A gente julga, condena, aplica a pena. A gente tem que lembrar uma máxima, não é brocardo jurídico, não é princípio jurídico, não é lei, pessoal, mas tem uma máxima que diz que muitas vezes vale mais a versão do fato do que o próprio fato. E aí você cai numa dessa, de divulgar uma imagem de uma pessoa com uma mensagem, ó, esse cara bateu, esse cara fez isso. Você às vezes compartilha, né, querendo até ajudar, e não toma cuidado às vezes de apurar. Houve um caso registrado em São Paulo, esse a gente até evita citar os nomes porque foi uma situação bem constrangedora. Botaram a foto de um rapaz, camisetinha mamãe eu sou forte. Esse sujeito bateu na namorada e botou a foto de um menino de olho roxo. Compartilha até chegar nas autoridades. Beleza, o pessoal compartilhou doidado, arrudo, foram 700 e tantos compartilhamentos. E foram bater na casa do guri, foram pedir explicações do caramba 4. Gente, primeiro, o cara nunca namorou a guria na vida. O cara nem conhecia a guria. Segundo ponto, doce ironia, o cara era homossexual. Fizeram aquilo sem sacanagem, por perseguição, vendetta, vingança pessoal. Era uma inimizade que o cara tinha, resolveu soltar um boato na internet, um monte de gente compartilhando. E sabe o que é pior? Mesmo depois de ter sido exposto, desmentido, por muito tempo continuou a corrente apontando o cara como um agressor de mulheres. Ele por muito tempo continuou hostilizado como sendo um agressor de mulheres. Então essas questões, pessoal, envolvendo redes sociais, hoje elas exigem uma atenção especial. Se a gente for fazer uma análise dentro daqueles polos de responsabilidade civil tradicional que a gente conhece, artigo 86 do Código Civil, a gente não vai mais ter só a figura do ofendido e do ofensor. A gente vai ter agora 4 pessoas que figuram nesse polo jurídico agora. Você vai ter o autor da ação delitiva, que é o cara que posta a mensagem original. Você vai ter a vítima, que é a pessoa que é ofendida pela mensagem. O provedor entra como responsável solidário em alguns casos. Eu já vou falar daqui a pouquinho como o provedor pode responder nesses casos. E você tem exatamente os usuários partícipes, que são aqueles que compartilham a mensagem, exatamente as pessoas que transmitem a mensagem para frente. 4 pessoas relacionadas aqui, maravilha. Contra quem eu vou entrar com a ação? Depende do tipo de situação que a gente tem aqui. Vou dar 2 exemplos para vocês. Exemplos fictícios. Imagine que o fulano, que não gosta de você, fulano não vai com a sua cara, fulano não ficou muito feliz de você ter feito uma piada aí com relação ao Boca Juniors ter eliminado o Corinthians, tudo bem? O fulano resolve fazer uma imagem ofensiva sua e joga na internet e várias pessoas começam a compartilhar. Vamos dizer que houve uns 200 compartilhamentos.
Você quer entrar com uma ação de reparação de dano, você quer buscar a proteção do seu direito. Você tem, primeira opção, lógico, acionar o autor da mensagem. Esse é o responsável direto por qualquer dano que você sofra. Você tem duas pessoas ainda que você vai poder buscar responsabilidade. O mantenedor da rede social, pessoal, a empresa que mantém a rede social, Facebook, Google, etc., eles poderão responder, e esse já é um posicionamento consolidado pelo STJ aqui no Brasil, posicionamento que começou com o julgamento do caso Rubens Barrichello pelo TJ do Rio de Janeiro em 2010. A rede social poderá responder solidariamente se ela não fizer nada para evitar o dano. Ela tem responsabilidade objetiva sobre as postagens que são feitas e ela tem normas de utilização da rede. Se uma postagem ofensiva for feita contra você e você solicitar a retirada dessa postagem e a página nada fizer, a postagem permanecer, você pode acioná-la também solidariamente. E você tem as pessoas que compartilharam. Aqui, pessoal, a gente tem uma barreira muito grande. E os tribunais têm adotado a imputação objetiva nesses casos, ou seja, eles têm adotado como padrão você partir só para o autor original, não para os compartilhamentos. Por quê? Porque você teria que analisar a natureza de cada uma das mensagens compartilhadas. Tem gente que compartilha com a má fé de sacanear com a pessoa, tem gente que compartilha de boa fé, crendo que a mensagem é verdadeira, tem gente que compartilha para denunciar, para criticar, para levar ao conhecimento das autoridades. Ou seja, não daria para simplesmente pegar todo mundo, colocar no balaio e entregar para a autoridade. Eu teria que fazer uma análise individual de cada compartilhamento. Isso é humanamente impossível, pessoal. Isso é algo que levaria dias para ser feito. E a gente está falando de situações que não acontecem uma ou duas vezes por mês. A gente está falando de situações que ocorrem dezenas de vezes por dia. Então, para redes sociais tem se adotado muito o critério da imputação objetiva. Eu vou em cima de quem postou a mensagem. Agora, no caso de mensagem que se transmite por e-mail, essa sim tem se adotado como padrão o rastreamento de IP para buscar todos os elos da corrente de envio. Foi o caso que aconteceu com a atriz Caroline Dickman, em que foram buscadas do e-mail dela as fotos íntimas que ela tirou. Essas fotos foram repassadas para terceiros até que fossem distribuídas pela internet. Houve um rastreamento para se chegar em cada um dos responsáveis pela distribuição das fotos. No caso da distribuição de uma mensagem ofensiva por e-mail, é possível fazer o rastreamento de IP e pegar todos os elos da corrente, ou seja, pegar todos os responsáveis. No caso de rede social, pessoal, Twitter, Facebook, etc., aí não tem jeito, imputação objetiva parte diretamente para o autor da mensagem ofensiva. Então a questão do denuncismo, pessoal, é exatamente quando ele ultrapassa os limites da denúncia. Como eu falei, rede social é e deve ser usado como um instrumento de denúncia. Ele é e deve ser usado como instrumento para levar a voz da população para pontos em que muitas vezes ela não seria ouvida. A gente pode tomar aqui N exemplos práticos para isso, gente. Movimentos que derrubaram, por exemplo, a ditadura do Hosni Mubarak no Egito, começaram no Twitter. Foram mensagens que começaram no Twitter, logo após o governo egípcio ter tentado derrubar a internet no país. Eles se organizaram para uma rede social e começaram a expor em rede social tudo o que havia de errado. Campanhas que hoje a gente tem aí, que ganham força cada vez mais pela internet, começam e são organizadas por redes sociais. Então a rede social ela tem que ser sim um canal de comunicação para denúncias, para pedidos de apuração, etc. Isso faz parte da nossa própria liberdade de expressão. Agora, a gente tem que lembrar que liberdade de expressão não é um princípio absoluto, ela não te dá carta branca para você falar o que quiser. Liberdade de expressão não é para você simplesmente achar que você tem um salvo-conduto para falar qualquer besteira e que você vai sair impune por isso. O inciso 4 do artigo 5º da Constituição diz: é garantida a liberdade de pensamento, sendo vedado o anonimato. O anonimato ele é vedado exatamente para que você responda caso você viole algum direito de terceiro. Simples assim. Então, usar uma rede social para buscar providências, fazer denúncias, promover debates, extremamente válido. Agora, a gente não pode admitir o uso de uma rede social, gente, simplesmente para provocar polêmica, provocar o caos
infligir o medo na população, trazer situações falsas que possam muitas vezes simplesmente trazer polêmicas vazias e que vão causar danos a pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com o assunto. Inclusive sobre essa questão de falsas denúncias, etc., o Dr. João vai tratar algumas coisas relacionadas àquelas mensagens do PCC em redes sociais, não foi? Eu vou passar rapidinho a palavra para o senhor. Por favor, fique à vontade de usar o tempo aí que o senhor pretender. E aí a gente faz um fechamento rapidinho. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o Dr. Rafael Chaia pela brilhante exposição aqui. Cumprimentar a doutora Elaine Claire e os organizadores do evento, da UCDB. E muito interessante esse tema sobre denuncismo penal na atualidade. Porque, como diz o Dr. Rafael, nós temos que levar em consideração alguns bens jurídicos e alguns valores, principalmente estampados na nossa Constituição Federal. Dentre eles, o direito à liberdade de expressão e o direito à intimidade. Em contrapartida, a vedação ao anonimato. Então, na esfera penal, como delegado de polícia, nós temos a persecução penal dos crimes de internet. Nós consideramos a vitimologia nos seguintes casos, em que o comportamento da vítima no crime, ela pode contribuir muito para a ocorrência, assim como a rede social também pode ser um meio de prática de crimes. Então, como sendo instrumento, o indivíduo ele pode ser tanto autor quanto vítima de crimes praticados através da internet. Nós analisamos o crime no aspecto constitucional, nós temos o triângulo do crime, em que o crime ele tem três fatores. Você vai ter o agente motivado, o autor do crime, a vítima, o cidadão eventualmente, e um ambiente favorável, que no caso em tela seria os meios de comunicação e as mídias sociais. Então nós vamos ter uma série de crimes que podem ser praticados através das redes sociais. Dentre eles, como asseverou o Dr. Rafael, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Crimes contra a honra objetiva e subjetiva do indivíduo. E que nós devemos levar em consideração o seguinte, que não somente comete o crime quem posta aquela mensagem inicial. Deve ser considerado também que o Código Penal diz que nas mesmas penas incide quem propala ou divulga esses fatos. Então nós vemos que o comportamento do usuário de internet influencia muito nesses casos. Nós preconizamos que o cidadão ele tenha uma certa responsabilidade no uso da internet e na divulgação de informações. Hoje nós vemos que a internet, através principalmente do Facebook, uma série de informações são transmitidas, principalmente em relação a familiares. Você tem informações de pertences, onde a pessoa mora, e às vezes, num primeiro momento, aquilo tido como uma boa-fé da pessoa, um relacionamento particular entre as pessoas que convivem, pode ser uma pessoa externa, pode utilizar aquilo indevidamente. Indevidamente de várias formas, inclusive você sendo vítima de um crime por uma superexposição na internet. Do outro lado, você tem também as pessoas que utilizam a internet também para cometer crimes contra a paz pública, que é aquele sentimento de coletividade e tranquilidade. Nos casos, você tem incitação ao crime e apologia ao crime. Vocês costumam ver, às vezes, né, os denominados vida louca, aquele pessoal que adora fazer apologia ao crime, ao uso de substâncias entorpecentes. Quem faz esse tipo de pronunciamento também está cometendo um crime, porque ele está tirando a tranquilidade dos cidadãos de bens. Você vai também, num caso bem prático que aconteceu aqui, em março desse ano, eventualmente nós tivemos pontualmente alguns acontecimentos atribuídos a uma facção criminosa. Só que alguns outros indivíduos também, delinquentes mais ditos menores,
aproveitaram dessa situação para praticar o caos. Nós vimos aqui em Campo Grande que inúmeros veículos foram incendiados e depois de uma investigação profunda verificou que nada tinha a ver relação com o crime organizado. Hoje, atualmente, eu exerço minhas funções na Delegacia de Combate ao Crime Organizado e nós temos essa preocupação de realmente combater o que realmente seja o crime organizado. E o que aconteceu na época nós vimos. Muitos conhecidos mesmo indagaram. O que está acontecendo? Estão falando que vão pegar minha esposa, vão incendiar o meu carro. Eu falei, calma, gente. Isso aí, o que aconteceu, as pessoas vão ser identificadas, como no caso foi. Nós verificamos o quê? Na internet, nas mídias sociais, Facebook, muita gente replicando isso de uma maneira assim absurda. Isso gerou assim uma intranquilidade muito grande. Então, vamos buscar, antes de tudo, responsabilidade e procurar saber se aquela informação ela tem um fundamento antes de você estar divulgando com colegas conhecidos na rede social. Você também tem os crimes agora, atualmente, no final de dezembro do ano passado, foi promulgada a dita Lei Carolina Dickmann, em que ela prevê algumas condutas que trouxe agora alguns bens jurídicos aí, que existiu um enquadramento de normas, às vezes estelionato, às vezes o uso indevido de nome, em que foram tipificadas algumas condutas justamente para proteger o cidadão, no caso de clonagem de perfis e de invasão de sistemas, que nesse caso, grandes sites, como nós já tivemos de grandes instituições financeiras que foram invadidos. Agora, onde vem o papel da Polícia Judiciária nesse sentido? Que é através exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, que é quem tem atribuição constitucional na investigação. Ao tomar conhecimento desses fatos, em que as pessoas são vítimas de crimes contra a honra ou a coletividade, ela tem que iniciar uma série de medidas investigativas visando apurar a autoria e materialidade da infração penal. Então, hoje, assim como os meios de comunicação através das mídias sociais se aprimoraram, a polícia também vem adotando uma série de medidas para combater esse tipo de criminalidade. Então, uma dessas inovações aconteceu em julho do ano passado, que foi a modificação da Lei de Lavagem de Dinheiro, em que criou-se um dispositivo novo, artigo 17b, em que ele determina que os provedores de internet eles terão que informar a autoridade policial, independente de autorização judicial, os dados cadastrais de usuários de internet. Então, essa é uma medida que visou desburocratizar e ter um maior aparato na investigação. Você verifica, então, que você tem todos esses meios que são utilizados para combater os crimes praticados pela internet. Então, a pessoa que acredita que vai se valer do anonimato para praticar esses crimes, para denegrir a honra, a imagem, para causar o terror através da internet, assim como quem for vítima, o terceiro de boa-fé que for vítima, o cidadão que for vítima através de um crime de internet, vai ter tutelado os seus direitos através de uma investigação séria produzida por uma polícia judiciária com especificidade. Como delegado de polícia, exercendo minhas funções na Delegacia de Combate ao Crime Organizado, eu já até comentei com o Dr. Rafael, nós tivemos alguns casos específicos que geraram um resultado muito bom, que foi, por exemplo, no caso da invasão do site do Tribunal de Justiça, em que identificou-se um internauta de outro estado que invadiu o site justamente utilizando um cavalo de Troia, um programa malicioso, com a finalidade de obter os dados para acessar a conta única do Tribunal de Justiça. Essa pessoa foi identificada e está respondendo criminalmente pelos seus atos. Tivemos a invasão do e-mail institucional do PROCON, em que também foi identificado as pessoas que utilizaram esse e-mail para se passar por funcionários do PROCON para praticar outros crimes. Além desse, tivemos outros casos
de plágio de tese de mestrado e doutorados para prejudicar a pessoa e para obter o lucro, que também foram identificadas pessoas. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que, como o Dr. Rafael disse, esse é um direito contemporâneo em que a Constituição ela ampara o bem jurídico protegido e as normas penais bem no sentido de estar amparando o cidadão, e a Polícia Judiciária está aí para atender o cidadão. Todo mundo, qualquer cidadão que for vítima de crime praticado através da internet, pode procurar uma delegacia para realizar ou confeccionar um boletim de ocorrência para dar início à persecução penal, visando identificar o autor dos fatos, bem como quando você tiver uma denúncia, como diz o Dr. Rafael, compartilhe até chegar às autoridades competentes. No site institucional, que é da Polícia Civil, que é www.pc.ms.gov.br, lá nós temos um link, que é denominado a Delegacia Virtual, onde você pode fazer inúmeros tipos de denúncias, inclusive nesse sentido de denunciar crimes virtuais, ocorrências de maus tratos, pornografia infantil, das variadas formas em que forem cometidos esses crimes. Então, se você for especificamente vítima desse crime, procure uma delegacia. Se chegar ao seu conhecimento um fato que foi cometido através de relevância, foi cometido através de redes sociais, então que faça as denúncias nos canais competentes. E não procure, sem responsabilidade nenhuma, estar divulgando isso que às vezes nem sempre corresponde à verdade. Então, como disse no começo, vamos ter responsabilidade nos usos da ferramenta. Inicialmente a internet era tida como um território livre. Hoje está melhorando a implementação do sistema até de você estar controlando, preocupação dos pais em monitoramento de filhos, o que estão acessando. Então a gente tem que adotar uma série de rotinas visando a nossa segurança, visando a segurança dos nossos familiares, mas ao mesmo tempo também temos que participar dessa era digital. Então, tudo que é bom ser utilizado, mas com cautela. Então, cautela ao divulgar dados, ao divulgar informações pessoais, para que nós não venhamos a ser vítimas de pessoas que utilizam isso aí para um lado negativo, mas que com certeza vão ser identificadas. Mais uma vez gostaria de agradecer ao Dr. Rafael pelo convite, estou à disposição e parabéns pelo evento. Muito obrigado. Agradecer ao Dr. João, que com certeza, ele por vivenciar essa prática num ambiente bem diferente do meu, né? A gente trabalha mais com o foco da advocacia, ele mexe mais com a parte da investigação. Com certeza são informações que abrilhantam e muito essa oficina. Eu vou passar rapidinho a palavra para a professora Elaine Claire, para ela fazer algumas colocações sobre o evento. Primeiramente, agradecer a Rafael Chaia, meu amigo pessoal, professor da nossa Universidade Católica. Como sempre, excelentes são as suas palavras com relação ao direito eletrônico. Nós estamos realmente engatinhando ainda nesta parte que fica escondida, né? Atrás dos tablets, dos telefones, dos computadores. Agradecer ao Dr. João Eduardo pelas explicações e, vou ser sincera, você me fez uma colocação, e acho que diante do que foi postado aqui na sua fala, eu acho que nós podemos levantar, porque pode ser uma colocação minha, mas pode ser de muitos. De uma maneira assim, muito natural e até sem qualquer consequência ou não medindo aí nenhuma consequência ruim nem negativa, nós temos dado uma facilidade muito grande para que ocorram certas invasões nas nossas privacidades. E o que me chamou muito a atenção agora foi uma única colocaçãozinha que diariamente existe nos Facebooks, Rafael. Estou viajando, aeroporto internacional de tal lugar. Pronto, eu, minha família, meus filhos, meu marido, minha casa e a casa. Então a gente não se preocupa com a maior gravidade disso, que não é anunciar a viagem, que é linda, maravilhosa, legal, vamos mesmo, todo mundo quer curtir, muitos fazem porque tem familiar fora, então é uma maneira de você dar a notícia geral. Mas nós temos que lembrar que nós estamos deixando isso aberto,
quem pode usar deste meio de uma maneira muito ruim para invadir realmente a nossa privacidade. E é uma hora que você expõe patrimônio, família, enfim. E causamos um problema muito grande, que nós vamos dar trabalho para a polícia. Certamente. Então é uma informação muito pequena, mas ela é muito corriqueira. A gente vê todos os dias. E você posta de uma maneira positiva, mas por trás, muito ingênua, mas por trás tem algo muito penalizante, se nós pensarmos assim, usando o termo de qual é o mal que nós estamos causando? Gigantesco. Então isso é muito perigoso. Eu já tinha tido este alerta de um colega, hoje eu tive mais uma vez com você, porque acho que é importante eu colocar esse meu desabafo, né? Porque isso pode ser realmente algo que a gente não percebe, mas acontece diariamente. Tomando um pouquinho aqui a posição com relação ao Congresso, apenas alguns avisos aqui, um muito importante que nós não podemos deixar de lado, que é a festa de hoje à noite. A partir do encerramento do evento hoje, estaremos no Bodega, para confraternizar um pouquinho. Os palestrantes já confirmaram presença. Tivemos uma entrada a preço quase que zero, porque será custeado por R$6, que é apenas para pagar o buffet artístico. Então nós contamos com a participação de vocês, momento esse já de festa. O segundo lembrete, no momento noturno hoje, noturno nós iniciaremos as palestras às 20 horas e não às 19, como já foi falado. E agora nós faremos alguns sorteios. Temos aqui 7 livros, e eu vou aproveitar o doutor